E aí, vamos falar sobre culto doméstico infantil? Tenho recebido algumas informações de amigas que estão fazendo culto doméstico em casa, mas os pequenininhos, levanta, acende a luz, apaga a luz, não estão participando efetivamente daquele momento. E aí surgiu a pergunta: será que esse culto doméstico está sendo adaptado para essa criança? É o que vamos conversar hoje. E aí a gente trouxe 4 dicas para esse culto doméstico infantil. Essas dicas, a primeira é: precisamos ter uma linguagem clara e objetiva. A Bíblia é verdade, nós sabemos que existem palavras que são bastante complexas para a criança. E aí muitas vezes a gente escolhe aquele versículo que talvez a criança não entenda. Por isso que é importante, quando estiver fazendo a leitura, quando estiver louvando, que tragam palavras e o modo de fazer, de falar compreensível para a criança. O segundo ponto que a gente vai falar é sobre os versículos, né? A leitura, o tempo do culto, tudo isso precisa ser pensado de acordo com a idade da criança. Se eu tenho um bebê na minha casa, um pequenininho de 2 aninhos, então é provável que esse culto seja com um tempo reduzido. Se eu tenho uma criança na minha casa com 8 ou 9 anos, o tempo de culto, o modo como esse culto vai ser conduzido, os versículos a serem trabalhados e os temas vão ser diferentes. Tudo vai gerar de acordo com a idade da criança. Afinal, qual é o nosso objetivo? Alcançar os corações dos pequeninos. Qual deve ser o seu objetivo na sua família com a sua criança? Alcançar o coração, discipular o coração dessa criança. O terceiro tópico, que é muito importante também, é a utilização de recursos. Recursos esses que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Quais seriam esses recursos? Por exemplo, uma musicalização, um visual, usando aquilo que você tem em casa. Quem sabe até um brinquedinho, uma casa, um carro, um cavalinho, os animais que ele tem, você já pode utilizar como recurso desse culto. E o quarto ponto, para a gente não se alongar, é sobre um roteiro. Nosso culto doméstico precisa ter um modelinho, um roteiro. Então, por exemplo, primeiro a gente canta, depois a gente faz a leitura e aí a gente ora e traz uma breve reflexão sobre aquela leitura. Pode ser um modelo, pode ser um roteiro, tudo vai ser de acordo com a sua família e de acordo com a idade, a faixa etária do seu pequenininho. Um abraço e até a próxima!